Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer um brigadeiro de morango de verdade. A receita de hoje parece um pouco simples e um pouco batida, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é uma maneira da gente fazer um brigadeiro de morango sem usar nenhuma pasta artificial, nenhum saborizante artificial, sem gelatina, sem aquele achocolatado de morango. Então, por quê? Para a gente poder ver uma forma diferente e mais natural da gente fazer um brigadeiro como esse. Um dos grandes problemas da gente poder fazer brigadeiro com frutas in natura é o fato de que grande parte das frutas, ainda que só um pouco, elas têm acidez na sua composição. Não estou falando só de limão, laranja e frutas cítricas. Mesmo frutas menos ácidas, por mais que não tenham essa acidez tão presente no paladar, muitas vezes tem um grauzinho baixo ali de acidez e isso atrapalha na hora da gente fazer o brigadeiro, porque quando a acidez em contato com o leite condensado vai para o fogo em alta temperatura, talha a mistura e deixa ela mais granulosa e sem aquele aspecto lisinho, macio que a gente costuma encontrar em brigadeiros tradicionais, por exemplo. Então, eu desenvolvi uma maneira da gente poder utilizar a fruta in natura, o sabor do morango mais natural possível, sem ter esse problema de nosso brigadeiro talhe por conta desse processo que acontece que eu expliquei para vocês aqui agora, que entra em contato com o leite condensado no fogo e tal, isso aqui. Isso também vale para você poder fazer outros tipos de brigadeiro que também levam fruta que você até hoje não podia fazer ou não conseguia fazer por conta desse problema de talhar e de ficar muito líquido ou ficar muito úmido. Porque o que acontece, né? A primeira coisa que a gente pensa, bom, já que a gente não pode levar ao fogo, a gente põe depois que for ao fogo. Só que muitas vezes quando a gente faz isso, a gente perde o ponto do brigadeiro por conta da umidade da fruta. Então hoje eu encontrei uma maneira da gente conseguir um brigadeiro consistente, você pode usar ele tanto para enrolar quanto para recheio, enfim, o que você quiser, e que a gente use o morango in natura. Já vou avisando que não vai ser aquele brigadeiro super rosa, super forte, nem aquele brigadeiro vermelho. Vai ter uma cor bem mais suave, com uma cara mais natural. Aí você pode me perguntar, mas eu não posso colocar então um corante para dar uma corzinha? Pode, mas já que a minha ideia aqui era fazer uma coisa um pouco mais in natura, com a fruta mesmo, eu não coloquei justamente porque está indo contra o que eu estou falando. Então, se você quiser, você pode colocar corante em gel ou em pó para você dar uma cor um pouco mais forte para esse brigadeiro, ele te chamar mais atenção aos olhos, mas aqui eu vou deixar ele na cor natural que ele ficou. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um brigadeiro branco base. Então eu vou pegar minha base de brigadeiro que eu já ensinei aqui nesse canal, que é um brigadeiro que não cristaliza com tanta facilidade, que fica com uma textura macia, porém firme. Aquele brigadeiro que eu já ensinei para vocês aqui, primeiro vídeo do canal, é essa base que a gente vai usar aqui hoje. Porém, não vai ter nem o chocolate, nem o cacau em pó. Então, vamos lá, que eu vou falar os ingredientes para vocês. Leite condensado, que aqui vai trazer a base do nosso doce, não existe brigadeiro sem leite condensado, então o leite condensado entra aqui para dar consistência, para dar sabor, para dar doçura. O leite condensado é super concentrado em açúcar e para poder ser um brigadeiro, não tem como a gente fazer um brigadeiro sem o leite condensado. Em seguida vamos usar creme de leite. Porque o creme de leite, ele ajuda a deixar essa mistura mais suave, mais cremosa, mesmo quando bastante reduzida. Quando você faz um brigadeiro sem o creme de leite, se você quiser que ele fique mais firme, você consegue reduzir ele na panela, mas quando você reduz ele demais, ele fica extremamente caramelizado e com uma textura muito forte de caramelo, aquela coisa bem puxa. E para você poder fazer um brigadeiro mais firme para recheio, para uma cobertura, ou mesmo para um doce de enrolar, que você quer uma textura firme, porém cremosa, a gente entra com o creme de leite, que ajuda a trazer essas características. O creme de leite tem um teor de gordura que ajuda a dar essa cremosidade e tem também bastante umidade que ajuda a fluidificar a nossa mistura. Como eu já falei aqui para vocês em outros casos, pode usar creme de leite de caixinha, pode usar creme de leite de lata e pode ser o creme de leite fresco também. O creme de leite fresco, por ter mais gordura, deixa o nosso brigadeiro mais saboroso e mais cremoso. Porém, como ele é mais caro, eu sei que a gente muitas vezes prefere utilizar outro, então pode ser o de caixinha e pode ser o de lata. Se for o de lata,
não tira o soro. O soro faz parte do creme de leite de lata, então você tem que misturar o creme com o soro e depois então utilizar. O próximo ingrediente que a gente vai utilizar é a manteiga. A manteiga entra com mais um teor de gordura, mais untuosidade e mais cremosidade, além dela trazer também um pouco de brilho para o nosso doce. Muita gente dispensa a manteiga porque realmente, quando você tira a manteiga, estruturalmente falando à primeira vista, ela não faz diferença. Mas para a gente atingir o resultado de um brigadeiro cremoso, macio, firme e que demora mais tempo para cristalizar, ela entra aqui como ingrediente de muita importância também. Em seguida, a gente vai utilizar glucose de milho. A glucose de milho vai entrar aqui para ajudar principalmente a retardar o processo de cristalização do nosso brigadeiro. A glucose é um açúcar obtido a partir da hidrólise do amido de milho. É um processo químico um pouquinho complicado, onde a gente obtém essa pasta translúcida e densa que não cristaliza nunca, e por isso ela entra aqui. Ela também ajuda a dar um pouquinho de brilho e textura para o nosso brigadeiro, por isso que ela faz parte dos ingredientes base do meu brigadeiro. A base do meu brigadeiro é essa, e aí a partir disso a gente começa a adicionar os ingredientes de sabor. Em seguida, a gente vai utilizar também o chocolate branco. Aqui eu vou utilizar chocolate branco porque se você já assistiu o meu vídeo de brigadeiro de chocolate tradicional, eu também coloco uma porcentagem de chocolate de barra. Não é obrigatório colocar, mas esse ingrediente ajuda a aumentar o volume, deixar mais saboroso e também ajuda a retardar a cristalização. Queira ou não, é um ingrediente com bastante gordura que ajuda a deixar essa mistura mais cremosa. Não é obrigado colocar em outros casos. Nesse caso aqui, eu aconselho você a colocar por conta de consistência e também por conta de outros pontos importantes que já vão ser falados no modo de preparo. E aí a gente vai utilizar, obviamente, morangos. Aqui você pode utilizar tanto morango congelado quanto morango in natura, tá? Os dois são morangos frescos, o congelado não está fresco, mas ele é um morango em si, não tem nenhum aditivo químico, é só a fruta congelada. Então pode ser congelado, pode ser o fresco. E junto desse morango a gente vai utilizar uma pequena quantidade de açúcar refinado. Você já vai entender para que serve esse açúcar aqui. Eu falei todos os ingredientes que a gente vai utilizar e agora a gente vai para o modo de preparo. Para o nosso brigadeiro você vai levar na panela o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e a glucose. E aí você vai levar todos esses ingredientes ao fogo e a gente vai proceder como um brigadeiro normal. Só que aqui tem um porém. A gente precisa que esse brigadeiro fique mais firme do que a gente quer ele no fim das contas. Então se você quer um brigadeiro para recheio, deixa ele ficar ponto de enrolar. Se você quer um brigadeiro para enrolar, deixa ele ficar muito mais duro do que o ponto de enrolar. Por quê? Depois que esse brigadeiro cozinhar e resfriar, a gente vai ter que adicionar uma outra etapa nele que vai deixar ele mais fluido. Então, para que ele atinja a consistência que a gente quer, o ideal é que esse brigadeiro seja muito mais firme do que ele na verdade é. Então, uma dica para você produzir esse brigadeiro assim, é você, principalmente por ele ser branco, faz ele em fogo médio para baixo, para você não ter o risco desse brigadeiro ganhar tanta cor. Como a gente vai reduzir ele bastante, ele vai naturalmente ficar um amarelo mais pesado. Só que em alguns casos, principalmente quando a gente faz muita quantidade, o brigadeiro branco tende a quase ficar com cor de doce de leite por conta da caramelização do açúcar do leite condensado. Então, e aí, o que isso afeta na verdade? Isso não estraga o doce, só que isso afeta visualmente e no paladar também, porque o sabor de caramelização fica mais forte e a cor do brigadeiro também. E aí, no final das contas, como a gente quer um brigadeiro de morango, nesse caso específico, a gente tenta evitar ao máximo essa coloração e esse sabor mais forte de caramelização. Então, fogo baixo e você vai cozinhar mexendo sempre, vai deixar desgrudar da panela, vai passar do ponto, vai ficar lá bastante. Pode perceber que a massa do meu brigadeiro já fica bastante firme, mesmo ainda estando no fogo, tá? Ela vai ficar bastante reduzida, vai desgrudar. O ponto de desgrudar do fundo da panela é bem antes de eu tirar. Eu vou deixar mais tempo ainda, mexendo sempre, no fogo baixo ali e deixar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou evaporando o máximo de líquidos que eu consigo desse doce para depois eu poder entrar com mais umidade quando esse brigadeiro já estiver resfriado. Assim que esse brigadeiro chegar no ponto, a gente vai tirar ele da panela e vai colocar ele ou num bowl ou vai fazer como eu fiz aqui, espalhar numa assadeira. Aqui eu espalhei num silpá, uma folha de silicone, para que ele esfrie mais rápido. E aí você vai levar isso para resfriar. Tem que ficar bem geladão mesmo para não ter perigo de talhar o doce depois. Não precisa ficar
gelado de congelado, ele tem que perder toda a temperatura de quente, tem que ficar no mínimo em temperatura ambiente. E aí eu coloquei ele numa folha assim porque ele esfria mais rápido e aí eu vou levar isso um pouquinho para a geladeira. Enquanto isso gela, a gente vai fazer a outra etapa do nosso doce. E eu vou pegar o morango e o açúcar e vou bater isso ou no liquidificador ou no processador para isso se dissolver por completo. Quero formar ali uma pastinha de morango bem lisinha. Quando isso já tiver bastante dissolvido, bem lisinho, sem pedaços de morango, a gente vai levar essa mistura para a panela. Eu vou levar esse morango ao fogo para cozinhar e reduzir. Percebe aqui que a quantidade de açúcar foi realmente bastante pequena. Por quê? Esse açúcar é só para ajudar o morango a se dissolver e aí a hora que a gente cozinhar, ela formar uma espécie de geleia bem rala, que é como se fosse um coulis. Só que eu quero que isso fique bastante reduzido. O que significa ficar bastante reduzido? Perder bastante umidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque como eu não quero que o meu brigadeiro fique muito líquido, eu preciso tirar a umidade o máximo que eu puder dessa etapa que eu vou adicionar depois que o brigadeiro já foi cozido. Então, peguei o morango, processei ele com açúcar e agora eu vou levar na panela para tirar a umidade dele o máximo que eu conseguir, sem que aquilo se torne uma geleia doce. Por isso que não foi tanto açúcar, é um pouquinho só de açúcar para dar uma dissolvida no morango e deixar ele com um aspecto um pouco mais cremoso. Eu levei isso para a panela, mexendo sempre, reduzi bastante a umidade. A hora que já estiver bem reduzido, eu vou tirar isso da panela e aí eu vou imediatamente misturar o chocolate branco nessa mistura. E a gente vai fazer como se fosse um ganache, só que aí é chocolate branco e essa pastinha de morango. E aí isso vai me ajudar a poder depois misturar essa mistura com mais facilidade no brigadeiro. Como se eu tivesse realmente feito um ganache de morango concentrado, bem, o sabor de morango fica realmente bastante forte dessa pastinha, mesmo misturado com o morango, e aí depois a gente mistura isso. O chocolate aí meio que ajuda a plastificar o morango, e aí tem menos perigo ainda de talhar depois, e aí ele ajuda a trazer mais consistência, mais corpo para o nosso brigadeiro. Claro que quando ele acabou de derreter, ele vai ficar super fluido, mas se você pegar essa mistura e gelar, ela vai ficar bem mais firme por conta do chocolate. Na minha receita tradicional de brigadeiro, você vai perceber que o chocolate entraria no final do brigadeiro, mas como aqui eu tinha essa pasta de morango, eu deixei para adicionar o chocolate junto com o morango e depois a gente adicionar no brigadeiro. A hora que o nosso brigadeiro já estiver bem gelado e a nossa mistura de morango também já estiver resfriado, a gente vai tirar o brigadeiro, pegar essa mistura de morangos e a gente vai misturar as duas coisas. Como o meu brigadeiro branco está bem firme, no começo vai ser um pouco difícil. Você pode inclusive bater na batedeira se você quiser para homogeneizar mais rápido, mas você tem que mexer até homogeneizar tudo. A hora que nosso brigadeiro estiver 100% homogeneizado com a pasta de morango e chocolate, aí o nosso brigadeiro está pronto. Esse que eu fiz aqui está com uma textura cremosa o suficiente para ser um brigadeiro enrolado, poderia ser utilizado também como bico. Se fosse para recheio, ele ainda até pode ser um recheio firme, poderia ser um pouquinho mais mole, mas a cara do nosso brigadeiro é essa. Aqui no vídeo eu passei o brigadeiro no açúcar de confeiteiro, só como uma sugestão, mas você pode passar no confeito que você quiser, raspas de chocolate, como você preferir, pode usar como recheio, como eu já disse, enfim, é uma receita nova, diferente, sem a gente utilizar nenhum ingrediente artificial de morango, nem passas saborizadas. Eu não estou dizendo aqui que são ruins, mas como a gente já conhece essas outras opções, eu resolvi trazer aqui uma forma diferente da gente fazer um brigadeiro à base de frutas. Então, este é o meu brigadeiro de morango. Pode perceber que a cor dele fica bem suave, como eu já disse para vocês. Vocês podem sim adicionar algum tipo de corante, caso vocês queiram deixar essa cor mais intensa. O sabor dele fica bem gostosinho, suave também, não fica nem tão doce como um brigadeiro branco, mas também não fica tão ácido assim como uma geleia de morango poderia ter ficado in natura. Então tem um equilíbrio aí entre o sabor do morango e o sabor do brigadeiro e ficou realmente muito gostoso. Eu gostaria que você testasse aí e depois me dissesse o que você achou. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e o canal também com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!